Você pode viver uma vida inteira sem nunca ter sido você mesmo. Você nasceu, cresceu e, na melhor das hipóteses, planejou aonde gostaria de chegar e conseguiu, ou como a maioria acabou indo pelos caminhos que a vida foi lhe apresentando e descobrindo coisas novas. A questão é que não importa onde você chegou, seja por mérito seu ou um mero acaso do destino. Você pode planejar coisas novas, tentar mudar a sua realidade com algo novo que descobriu. Porém, não seria a primeira vez, não é mesmo? Não importa o que faça, o sentimento que persiste é de que algo está errado. O maior perigo é perder o próprio eu e aceitar isso calmamente como se nada estivesse errado. Agora olhe ao seu redor e se pergunte: essa vida é mesmo sua? A mentira não vive só nas palavras que você repete. Ela vive nas oportunidades que você abandona. Naquela ideia que você teve, mas ignorou porque parecia grande demais. Na vontade de mudar de vida, mas que você engavetou com a desculpa do "depois eu vejo isso". A verdade é que você já teve tudo o que precisava para agir, nem que fosse por um instante. Coragem, visão e desejo de mudança. E então veio o medo. Medo de tentar, de fracassar, de se arrepender. Ou, na maioria das vezes, o medo de começar. Então você deixou para lá, se calou e se convenceu de que era melhor seguir como está. Afinal, tudo isso daria muito trabalho e você nem tem todo esse tempo livre. Voltou para a rotina, para o salário que mal dá para pagar as contas, para o silêncio, para a zona de conforto que só te anestesia. Mas no fundo, você sabe que está se traindo. Porque toda vez que você desiste de algo que deseja ou não toma a coragem para executar, você mata uma parte sua. E o pior, ela não desaparece. Ela adoece e permanece dentro de você. Você se convenceu de que essa é sua vida? Que é assim mesmo. Trabalhar, seguir sempre a mesma rotina angustiado e acompanhado sempre de um desânimo. Mas algo em você grita. E não importa quantos elogios receba, quantos boletos pague ou quantos dias passe em silêncio. Você sente que está vivendo por inércia, que existe algo dentro de você que foi abandonado, que está sendo silenciado. Um talento ignorado, um caminho que você não teve coragem de seguir, uma versão sua que nunca foi permitida viver. Todos os dias você veste sua máscara, atua na sua rotina como se tudo estivesse normal. Mas na verdade você não sente mais nada, nem dor, nem alegria. Lá no fundo consegue enxergar um incômodo, o desconforto de estar desperdiçando sua vida por estar paralisado. Esse é o grito de quem parou de tentar. Dentro de você existem partes que nunca foram ouvidas, emoções que você calou, verdades que você escondeu. E agora elas vivem à margem, te sabotando em silêncio. Você tenta controlar tudo, mas as decisões que toma já foram tomadas por medos antigos, escondidos no fundo da sua alma. E toda vez que tenta se justificar dizendo que esse é o seu jeito, está apenas justificando que tem medo de mudar. Mas eu lhe digo, aquilo que você não enfrenta se repete, e o que você não nomeia te controla. E dessa maneira você segue, refém do inimigo que vive dentro do seu próprio peito. Existe uma verdade que você tem fugido há muito tempo. Uma verdade que sussurra no silêncio da noite, nas horas em que o mundo dorme e você fica acordado, encarando o teto ou rolando o feed para amortecer o desconforto de sentir algo dentro de você gritar silenciosamente. Você percebe isso nos projetos que começa e nunca termina, nas ideias que morrem antes de nascerem porque você as sufoca com insegurança e medo de se fuder. São as mudanças que você planeja, mas que ficam eternamente no papel.
Você promete começar uma nova rotina, buscar novas oportunidades, melhorar sua vida financeira, sair desse ciclo repetitivo. Mas a promessa sempre morre no próximo nascer do sol e esse amanhã nunca chega. Você mais uma vez mente para si mesmo, dizendo que é por segurança. Diz que não tem tempo, dinheiro ou habilidade suficiente. Mas no fundo você sabe que isso não passa de medo. Um medo enraizado na possibilidade de falhar, de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto imagina. E nesse medo, você perde algo valioso, a possibilidade de descobrir quem realmente é, do que realmente é capaz e até aonde você pode chegar. Cada dia que você recua diante do novo é um dia a mais vivendo uma mentira confortável. Mas essa mentira, essa falsa segurança, está te esgotando por dentro. Você sente o peso dela ao levantar mais um dia para repetir o ciclo que não aguenta mais, ter que lidar com pessoas insuportáveis no seu trabalho, pois precisa pagar suas contas. Os sorrisos forçados, tentando esconder, aparentando que está tudo bem, mesmo que não esteja. Cada momento que você passa fingindo custa caro. Custa sua energia vital, sua essência verdadeira que está sendo enterrada dia após dia. Mas agora, neste exato instante, você tem uma escolha. Uma escolha que começa com a coragem simples de admitir a verdade para si mesmo. Sim, admitir que você não está satisfeito. Admitir que você deseja mais da vida. Admitir que merece mais do que apenas sobreviver. Reconhecer essa verdade pode doer, pode trazer lágrimas aos olhos, pode revelar fragilidades que você sempre tentou esconder. Mas esse é o primeiro passo real para a libertação. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. A coragem é olhar para dentro de si e reconhecer que você merece mais, que pode alcançar mais. Porque você é mais do que a máscara que veste todos os dias, está além das limitações que impuseram sobre você. Você não é apenas o personagem que criou para agradar aos outros. Você é profundamente humano, repleto de potenciais e sonhos, e tudo isso está à espera do momento em que você finalmente decida agir. Quando você reconhece sua verdade interna, algo libertador acontece. Você começa a despertar, começa a ver possibilidades onde antes só via obstáculos. Você percebe que sempre esteve preso, não pelas circunstâncias externas, mas pela história que você conta para si mesmo. E essa história pode mudar a qualquer momento. Mas ainda assim, mesmo diante dessas possibilidades, você permanece paralisado. Você sente uma força te segurando, como se suas pernas não conseguissem dar um passo à frente. Você vê o caminho, mas não consegue andar nele. Você pensa em todas as mudanças que poderia fazer, mas permanece imóvel. É o medo que fala mais alto. É o medo que paralisa. Você sabe o que precisa fazer, mas ainda não consegue agir. E é nesse ponto que você precisa olhar ainda mais fundo dentro de si. Você precisa entender a origem desse medo. Reconhecer que a insegurança que sente não é uma fraqueza, mas parte de ser humano. É o preço da vulnerabilidade que vem com qualquer mudança real e significativa. Reconheça que esse medo não é inimigo, mas um sinal claro de que você está perto de algo importante, algo que realmente importa. Søren Kierkegaard falava sobre a angústia existencial, sobre a ansiedade diante das escolhas que moldam nossa vida. Para ele, viver plenamente significa enfrentar essas escolhas, por mais assustadoras que possam parecer. A vida verdadeira, segundo Kierkegaard, não é segura ou fácil. Ela é cheia de incertezas, mas é exatamente nessas incertezas que reside a autenticidade, a possibilidade de se tornar quem você realmente é. Você está agora diante dessa mesma escolha existencial: permanecer seguro e imóvel,
ou aceitar a incerteza e agir apesar do medo. Não é fácil, mas é o único caminho para uma vida que realmente vale a pena. Talvez o que mais te paralise não seja o medo do fracasso, mas o medo de descobrir o que acontece quando você realmente tentar. Porque tentar exige esforço, exige se colocar por inteiro. E quando você se coloca por inteiro, não há mais desculpas para se esconder. Você se vê, e ver-se de verdade é um choque. Você percebe que grande parte do sofrimento que carrega não vem do que te fizeram, mas do que você permitiu continuar. É duro admitir que foi você quem ficou, que foi você quem adiou, que foi você quem disse amanhã 1, 2, 10 vezes, até que a vida começou a passar por você. Existe um custo em adiar seus próprios passos, um preço silencioso que se paga em forma de frustração acumulada, de sonhos desbotados, de um brilho no olhar que aos poucos vai se apagando. Não se trata mais de apenas não agir. Trata-se do que você está perdendo todos os dias por não se mover. E isso inclui oportunidades, conexões, aprendizados, mas, acima de tudo, trata-se de você mesmo. Você está se perdendo, está se distanciando de quem poderia ser, porque cada escolha não tomada, cada atitude evitada, cada risco não corrido, é uma chance enterrada. Kierkegaard dizia que o ser humano vive na angústia porque está sempre diante da possibilidade. E a possibilidade é assustadora porque exige escolha. Mas viver sem escolher, viver apenas adiando, é negar sua própria liberdade. E se a liberdade dói, a prisão da inércia corrói. Lentamente, de forma imperceptível. Você continua sorrindo, saindo de casa, cumprindo compromissos. Mas por dentro, tudo está em silêncio. Um silêncio que berra, que pesa, que cobra. Esse é o momento em que você precisa confrontar não apenas o medo de agir, mas o custo de continuar não agindo. Não espere que a dor de permanecer o mesmo se torne insuportável para mudar. Reconheça agora. Você já está perdendo algo precioso demais para continuar parado. E se hoje fosse o último dia para decidir? O que você diria para si mesmo ao encarar o espelho pela última vez? Talvez ainda haja tempo, mas o tempo não espera. E o seu momento de começar pode ser exatamente agora. Você se convenceu de que tem tempo, de que sempre haverá uma segunda chance, de que mais tarde é uma possibilidade real, segura, que virá sem falhas. Mas o tempo, esse mesmo tempo que você adia, não tem compromisso algum com suas promessas. Ele apenas passa. Você diz que amanhã será diferente, que no mês que vem começará aquele projeto, que depois do próximo salário vai investir em si mesmo. Mas a verdade é que o amanhã é o esconderijo preferido de quem tem medo de agir hoje. Quantos sonhos você arquivou esperando o momento certo? Quantas oportunidades você deixou escapar porque ainda não se sentia pronto? Você já reparou como o "não é o momento" se repete como um mantra que, em vez de proteger, te paralisa? A verdade incômoda é que talvez o momento certo nunca chegue. Talvez ele precise ser criado, porque o tempo não é algo que se recebe, é algo que se toma. E enquanto você espera, sua vida escorre por entre os dedos como areia. Você vai se adaptando ao desconforto, vai tornando o incômodo suportável, vai aceitando menos do que merece porque se acostumou com o mínimo. E o mais perigoso nisso tudo é que esse conformismo vai se disfarçando de maturidade, como se desistir dos seus sonhos fosse uma forma de crescer. Mas crescer não é se conformar. Crescer é ter coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil, mesmo quando é solitário, mesmo quando parece improvável. Você não está aqui por acaso. Há algo dentro de você que sabe disso, um chamado silencioso,
uma inquietação que não some, por mais que você tente ignorar. Essa inquietação é sua verdade batendo a porta. A pergunta é: até quando você vai deixá-la esperando? Chega um momento em que não é mais possível fingir. Não é mais possível manter as máscaras, os papéis, os discursos que você construiu para se proteger. Porque a dor da verdade reprimida começa a transbordar, silenciosa, mas constante. E mesmo que você tente se distrair, essa dor sempre encontra um jeito de voltar. Nesse instante, tudo em você começa a implorar por autenticidade. Seu corpo adoece em silêncio quando sua alma é negada todos os dias. Sua mente se esgota tentando sustentar uma versão de si que não é verdadeira. E mesmo que o mundo inteiro aplauda o personagem, o vazio persiste, porque você sabe que aquela não é a sua essência. Esse é o momento em que Kierkegaard nos convida à honestidade existencial. Não uma honestidade social da aparência, mas uma honestidade com aquilo que pulsa lá dentro. É quando você para de justificar suas decisões com desculpas e começa a se perguntar: o que eu realmente quero? Responder a essa pergunta pode ser assustador, porque às vezes o que você realmente quer está em completa oposição ao que esperam de você. Pode significar contrariar a família, romper com uma rotina confortável, dizer não a caminhos previsíveis. Mas também pode significar dizer sim a algo que parece loucura, mas que acende uma faísca dentro de você. Viver uma vida verdadeira exige renúncias, e talvez essa seja a parte mais difícil: deixar morrer aquilo que já não te serve mais. Pessoas, planos, ideias, versões antigas de si mesmo. A verdade é que muitas vezes o que te prende não é o medo do novo, mas o apego ao velho. Você não quer mudar porque ainda ama, mesmo que inconscientemente, o conforto que existe no que já conhece. Mas toda liberdade começa com uma decisão. A decisão de parar de fugir. A decisão de encarar o espelho e, mesmo tremendo, dizer: chega. Chega de viver no automático. Chega de dizer sim quando seu corpo inteiro grita não. Chega de existir apenas para sobreviver. É hora de viver. E viver de verdade vai doer. Vai ser incômodo. Vai exigir coragem para quebrar padrões, para desapontar expectativas, para assumir quem você é, mesmo que ninguém mais entenda. Mas a paz que nasce dessa dor é diferente. É uma paz que não depende de aprovação externa. É uma paz que vem do alinhamento entre quem você é e o que você vive. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa de um plano perfeito. O que precisa é dar o primeiro passo com verdade. Assumir que você não sabe, mas está disposto a descobrir. Que você tem medo, mas está disposto a tentar. Que você errou, mas está disposto a recomeçar. Kierkegaard dizia que a maior angústia do ser humano não é o medo da morte, mas o medo de nunca ter vivido de fato, de ter passado por essa existência sem jamais ter sido ele mesmo. E talvez essa seja a maior tragédia de todas: chegar ao fim da vida e perceber que ela foi vivida por outra pessoa, por um personagem. Então, se ainda há um sopro de inquietação dentro de você, ouça. Essa inquietação é um sinal de que sua alma ainda está viva, de que ainda há tempo para escolher diferente, de que ainda há espaço para o novo. Você não está sozinho nessa jornada. Todos, em algum momento, enfrentam esse chamado para despertar. Alguns ignoram, outros adiam. Mas aqueles que aceitam, mesmo sem saber para onde o caminho vai dar, descobrem algo que não tem preço: a sensação de estar vivo. E talvez seja exatamente isso que você esteja procurando. Não respostas prontas, não fórmulas mágicas, mas o sentimento real de viver com intensidade, com propósito, com verdade.
Tudo começa com um passo, e esse passo só depende de você. Depois de tudo que foi dito, talvez reste apenas o silêncio. Mas não o silêncio de quem desistiu. É o silêncio profundo de quem, pela primeira vez, escutou a si mesmo. Um silêncio onde as distrações cessam, onde o mundo desacelera e você, enfim, se encontra. Talvez ainda exista medo, mas agora há também consciência, e essa consciência é a semente da mudança. Ela não exige revoluções imediatas, apenas o compromisso com o próximo pequeno passo, com uma verdade por vez. Kierkegaard nos lembra que a verdade se revela na ação. A vida não espera certezas, ela exige movimento, mesmo com medo, mesmo imperfeito. O importante é agir. Se algo neste vídeo ressoou em você, não ignore. Isso pode ser um chamado. Você já conhece o caminho, já sabe que há algo maior esperando. O passo seguinte é seu. Acompanhe esse canal. Aqui você não encontrará promessas fáceis, mas perguntas profundas, provocação real e talvez sua próxima resposta. Porque às vezes basta um toque de lucidez para que tudo comece a mudar.